Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro. Nós existimos para abençoar a sua vida. Hoje, muito obrigado. Hoje nós temos alguns visitantes. Já conheci a Elô com o seu papai. Ela é cantora, viu, pastor Samuel Barbosa? Tá aqui, dá um tchau pra gente aqui, Elô. Viu? Ela é cantora, é uma benção, viu? Sejam bem-vindos. Quantos mais estão nos visitando hoje? Levanta a mão, por favor. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Muito bem-vindos. Seja bem-vindo. Mais alguém? Bem, você não, Celso. Você não é visitante. Você não é visitante mesmo. Você é da casa já, tá bom? Gente, no final do culto, eu vou pedir por gentileza ao pastor Carlos Borelli. Eu não vi o Rudimar aí. O Rudimar está por aí, não? Não, né? Vou pedir para o pastor Carlos Borelli. Você que é visitante, no bolsão à sua frente, tem uma ficha para você preencher, curtinha, tá bom? Só para a gente não perder contato. E aqueles que quiserem ser batizados, ainda há tempo. O batismo está sendo marcado para o final do mês de novembro, início de dezembro. Nós não vamos poder fazer aquela reunião que eu gostaria tanto de fazer, fazer um grande churrasco ou uma costela e a gente fazer o batismo lá na área do Retiro. Porque, por duas razões, uma delas é que a prefeitura não libera a reunião para mais de 50 pessoas ainda. Para a igreja pode, para reunião de festa não pode. E também porque o preço ficou acima daquilo que a gente estava programando, tá bom? Então a gente está nesse esforço de guerra para a gente conseguir 500 pessoas para que possam adorar o Senhor e nos ajudar a expandir o templo em 24 parcelas de R$100. Então não tem sentido a gente fazer isso, tá bom? Então você que quer ser batizado, você quer ser membro da igreja, procura o pastor Carlos Borelli. Eu vou pedir para ele ficar ali na porta, tá bom? Dê um final, tá bom? A isso. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Vamos orar? Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus, Pai, que nós nos aproximamos do Senhor com as nossas mãos, com a nossa vida, com o nosso coração, lavado, purificado pelo sangue da cruz. Nós queremos muito receber do Senhor uma direção que nos atraia para bem perto do Senhor, que a voz do Teu Espírito seja muito clara no nosso coração, que a gente entenda os propósitos do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Hoje, dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos para algumas igrejas de corte cristã. Nós recebemos durante a semana, né? Aliás, ontem recebemos, né? Uma brincadeira no grupo de homens da IBBR, no nosso grupo de WhatsApp. Falou assim: amanhã é o Dia Internacional dos Homens, o Dia de Todos os Santos. Mas é uma piadinha muito sem graça. E antes do Dia de Todos os Santos, é celebrado, isso é uma história longa, o Dia das Bruxas, o Halloween, All Hallows Evening, quer dizer, a véspera do Dia de Todos os Santos, que é uma festa assim muito carregada de ocultismo, misticismo, feitiçaria, necromancia, aonde os filhos da gente acabam sendo incentivados, motivados a estabelecer de uma maneira assim, até infantil, parece brincadeira, mas não é, alianças com seres espirituais do mal, como a Bíblia chama em Efésios capítulo 6. Então, nós fizemos uma live, eu e a pastora Fabíola, na terça-feira passada. Essa live tem mais de 2 horas, a gente explicando a respeito, todos os aspectos dessa festa, que impregna hoje também a cultura brasileira, foi importada da América,
e que é cheia de oportunismos de Satanás para atingir as nossas gerações. Então, se você puder, entrar lá no canal, só está no canal Oswaldo Lobo, entra lá e assiste essa live. Nós deixamos ela inteirinha para você ver com o seu esposo, talvez com o seu filho, se for o caso. Tá bem assim? Mas também dia 31 é dia do aniversário da Reforma Protestante. 1517, Lutero, um monge agostiniano, que se converteu lendo o livro de Romanos, ele vai afixar as 95 teses da justificação pela fé. Quando nós falamos de reforma, a reforma foi uma reação a respeito dos desmandos e dos abusos que a Igreja Católica, naquele tempo, oferecia para os seus membros. Quando a liderança é doente, os liderados, os discípulos são afetados. Pais doentes vão gerar filhos feridos. Líderes contaminados, líderes machucados, líderes opressores vão abusar da sua liderança, e em vez de cuidar do rebanho, vão massacrar o rebanho. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse poder do exercício da liderança espiritual e como nós podemos discernir e abafar toda a força do abuso espiritual sobre a nossa vida. Eu quero pegar o exemplo de um rei cananeu chamado Adoni-Bezeque, que é uma figura autoritária, é uma figura ditatorial e é uma figura de liderança absolutamente distinta da liderança saudável que Deus quer que a gente exerça ou que Deus quer que a gente fique debaixo dela. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Deus protetor e nós usamos também a figura da autoridade para mostrar que a autoridade é o primeiro princípio de proteção. Quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, Jesus diz, olha, eu quis ajuntar você debaixo das asas. O Salmo 91 diz assim, debaixo das minhas asas você não vai temer. A autoridade, ela funciona como uma proteção espiritual, e aqui nós vamos mostrar como o abuso da autoridade vai tornar um efeito nocivo e absolutamente contrário daquilo que Deus fala para a gente. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque a igreja está crescendo. Nós recebemos, no mês passado, 153 novos membros. Nós temos mais de 50 pessoas para serem batizadas. Nós temos mais de 180 pessoas para entrar também na próxima assembleia. Então, apesar da igreja, pela manhã, hoje não tinha espaço no templo, mas apesar da gente estar em pandemia, a igreja continua crescendo. E nós temos recebido pessoas nos gabinetes, e gente que nas suas igrejas anteriores, da onde vem, foram de alguma maneira atingidos por líderes, por pessoas que acabaram desanimando eles até de permanecer no evangelho. Alguns estavam desviados. Há muito tempo, pastor, comecei a ouvir a mensagem pela internet, e eu entendi que Deus queria que eu viesse para cá, mas eu quero contar a minha história. Ele conta a história triste dele, o testemunho assim, lamentável do que ele sofreu dentro de uma igreja. Então, eu quero mostrar para vocês que não existe uma autoridade doente que não produz abuso, mas também uma autoridade saudável vai produzir discípulos saudáveis. Fui militar durante a minha vida inteira e ainda sou, você não deixa de ser. Eu não consigo deixar de viver aquilo que eu sempre experimentei. Há um cuidado da gente preparar líderes. Uma igreja sem liderança, sem uma liderança forte, é uma igreja que não consegue cuidar do seu rebanho e das ovelhas que estão enfraquecidas e vão ficando pelo caminho. A gente é convidado, o líder, a manter o rebanho junto, numa mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo alvo. É necessário que sejam levantados pessoas fortes. O irmão Maurício Almeida nos ministrou há 2 ou 3 semanas atrás aqui, falando algo que impactou meu coração, e ele fala que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens frágeis.
e homens frágeis geram tempos difíceis. Esse ciclo, ele só pode ser quebrado quando a gente ensina ao nosso rebanho a exercer uma liderança cheia de compaixão, mas cheia de firmeza também. E diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 3, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações do filho de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Juízes 3, Deus está dizendo o seguinte para o seu povo. Lá atrás, em Hebreus capítulo 10, diz o seguinte, que aquelas coisas, elas foram dadas para nós por exemplos, e são sombras de bens, de coisas que viriam. O Antigo Testamento, ele deve ser lido à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele explica, ele interpreta, e ele traz à luz sobre uma sombra, uma realidade que é nova. E Deus está falando que a gente vai enfrentar provas. Ele fala o seguinte, eu é que deixei as nações para provar vocês e para dar um ensino para vocês. Os problemas na nossa vida, você que é crente, você que é cristão, você que é um santo de Deus, que é um bendito de Deus, você que é filho de Deus, os problemas que você enfrenta não são problemas que foram lançados pelo adversário. São problemas que são deixados por Deus para dar para você maturidade e ensinar você o exercício da liderança na jornada de fé. Quando a Bíblia fala de nações que foram deixadas, Êxodo 23, de 22 a 23, fala sobre essa realidade da vida. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, veja bem, eu quero muito sublinhar essa palavra, ouvires a sua voz, e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus. A Bíblia está dizendo que Deus, sabe aquela coluna de fumaça, sabe aquela coluna de fogo? Ele está dizendo, sou eu que vou te levar aos teus inimigos, mas eu vou ser inimigo dos teus inimigos. Eu vou ser adversário dos teus adversários. E ele fala dos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e os destruirei. Em Atos, esse testemunho, Atos 3,19, diz, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Então, não tenha medo das provas, não tenha medo das lutas, porque o anjo do Senhor vai à frente, porque Deus é inimigo dos teus inimigos, e Deus também é adversário dos teus adversários, mas Ele quer ensinar você a confiar nele. Jó, eu citei pela manhã, tinha uma experiência com Deus, de receber notícia de Deus, a respeito de Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Até que no final ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu me aproximei, eu vejo você face a face, agora os meus olhos te veem. Eu estou bem pertinho do Senhor. Não é uma experiência que me contaram, mas é uma vida, uma realidade que eu tenho com você. O exercício da liderança, gente, é aprendido. Existe o líder nato. Já viu aquela criança no Talmidim? É um líder nato. Tem um líder de direito, porque a lei o constitui líder. Existe o líder de fato, que apesar que muitas vezes não tem o direito de ser líder, mas é ele que dá direção, que dá governo. A liderança, gente, é um aprendizado. Você, para ser um bom líder, você tem que se juntar, ou colecionar bons amigos, bons conselheiros. Eu tenho amigos. E tem pessoas que eu confio tanto que eu pergunto assim para ele assim, o que você acha de tal assunto? O que você acha dessa decisão que eu vou tomar? Eu não me aproximo de pessoas insensatas, tolas, irracionais, que tomam decisões baseadas em temperamentos que primeiro fazem para depois pensar no que estão fazendo. Para que você exerça uma liderança, que as pessoas possam confiar em você, que as pessoas possam dizer, não, a gente pode caminhar atrás dele, que ele não vai errar. É necessário tempo, é necessário maturidade. Deus unge Davi como rei de Israel, ele tinha pouco mais de 14 anos, mas ele só vai se tornar rei de Israel quando ele tem 40 anos. Ou seja, há um tempo certo
de maturação, há um tempo certo para que você exerça ou comece a exercer. O próprio ministério cristão, tem gente com pressa, eu quero logo tomar uma posição à frente de uma igreja. Existe o tempo certo, existe uma maturidade para isso, existe uma resiliência que você tem que ser treinado, porque vão vir problemas. O ministério, por exemplo, ser pai. Não adianta você querer brincar de ser pai como jovem e adolescente. O exercício da paternidade, da maternidade, vai exigir da gente uma postura emocional capaz de lidar com os enfrentamentos que a gente vai ter na vida. Eu sempre digo aqui que casamento não é para criança, é para macho. É para gente, quando eu falo macho aqui, eu não estou sendo machista. Quando eu falo para macho aqui, é para gente corajosa e gente que não vai desistir. O casamento, gente, é algo que Deus deu, mas não significa que você vai ser assim, um mar de rosas, não. Agora, quando você dá uma liderança sacerdotal a uma pessoa que não está pronta para isso, é lógico que o casamento, é lógico que o exercício ministerial, é lógico que a família vai ser dissolvida, ou vai ter muito mais dificuldades. Aqui, existe uma autoridade que não estava pronta para ser autoridade. E ela abusa daqueles que estão debaixo da sua liderança. Diz assim, Juízes 1, de 5 a 7. E acharam Adoni-Bezeque, em Bezeque. E pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus, duas daquelas nações que Deus deixou ficar para trás. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque, então disse a Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Essa figura de autoridade vai mostrar para a gente como uma autoridade tóxica é capaz de rebaixar a identidade, rebaixar o carisma, rebaixar a vida de alguém. Quando você está dentro de um relacionamento doentio, é que você percebe como que uma liderança saudável é capaz de fazer você crescer. Igrejas com líderes despreparados são igrejas que dão o que a gente chama de voo de galinha. Cresce um pouquinho, daqui a pouco morre. Pessoas que não estão preparadas para exercer liderança, que forçam a barra para que sejam logo aceitas, sem passarem pelo teste, pela prova, são pessoas que vão acabar machucando, vão acabar ferindo, vão acabar maltratando o rebanho. Diz assim Mateus 15, 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher é Cirofenícia e Cananeia. Aqui, em Mateus 15, é o mesmo texto de Marcos 7. Uma mulher vem pedir socorro para Jesus, porque sua filha está em casa sofrendo muito. E Jesus diz, não é lícito dar pão de filhos para os cachorrinhos. Essa era uma palavra muito comum em Israel, quando se falava dos canaanitas. Os canaanitas eram conhecidos como cães. Aquele cão. Davi, quando está sendo perseguido pelo rei, ele mesmo se diz, por que o rei me persegue? Eu sou num passo de um cão morto. O livro do Apocalipse diz, ficarão de fora os idólatras, os adúlteros, os mentirosos, aquele que ama a mentira, e os cães ficarão de fora. Essa palavra é uma palavra de desprezo. Aqui, o cananita, ele diz o seguinte, Adoni-Bezeque, esse nome é bem esquisito, talvez você tenha um cachorrinho e queira dar um nome para ele, pronto, Adoni-Bezeque, é um nome Adoni. Quando esse texto fala de pessoas debaixo da mesa, o rei diz assim, meus polegares das mãos do pé foram cortados, porque tinha 70 reis
que eu tratava ele como cães, eu botava eles debaixo da minha mesa comendo migalhas. Está aqui. Apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Um líder, uma autoridade que abusa, trata os seus subalternos, os seus liderados, numa relação entre dono e cachorro, em que você tem que ficar abanando, né? O cachorrinho não vem assim abanando o rabinho, você dá a bronca nele, você grita com ele, você é estúpido com ele, você é um cavalo com o cachorro, e você fala, ele vem assim abanando o rabo. E não é essa a relação que Deus quer que a gente tenha com os nossos filhos, nem com os nossos líderes. Então eu queria pedir para você, que está vindo de outra igreja, ou que teve outro tipo de liderança, que passasse a borracha nisso. Não é o fato de você estar numa igreja que significa que você vai ter um líder saudável. Não é isso. Então você pode ter sido de alguma maneira atingido como liderado, como filho, como alguém que ficou debaixo de um exercício sacerdotal que inclusive fez você pensar em desistir da fé. A primeira coisa que uma liderança abusiva faz é rebaixar o homem, o ser humano, da nossa realeza e da nossa herança como filho de Deus. Diz assim, Juízes 1:7, 70 reis, eles vão comer debaixo da minha mesa, eles vão ficar debaixo de um exercício muito triste de liderança. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui, ele está falando sobre coroa, quem usa coroa é rei. E quando, no livro do Apocalipse, ele está se dirigindo a uma daquelas igrejas da Ásia, ele está falando que você é capaz de perder aquilo que Deus deu para você, de tomarem de você aquilo que você tem. Apocalipse 5:9, com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Deus tem um chamado para a gente, para o exercício do reinado. É muito interessante isso. Deus nos trata como uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo para reinar. Quando nós estamos debaixo de uma liderança doente, nós somos rebaixados não só da nossa posição, mas também da nossa identidade. Pior do que isso, perdemos o propósito. Quando você perde a unção, você perde o propósito para o qual você foi chamado. Com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Isso tem um significado todo especial na Bíblia. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 29, verso 20, que quando eram ungidos os sacerdotes, havia uma unção sobre polegares. E diz assim, imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também dos dedos polegares das suas mãos, e sobre os dedos polegares dos seus pés, o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. O altar é um lugar muito sujo de sangue. Não fica pensando que o altar é um lugar limpinho. Ali era queimado as ofertas de animais, ali era lançado o sangue dos animais. Aquela gordura, aquele sangue queimado, você já fez um churrasco, ou já chegou na casa de alguém fazendo um churrasco, sobe aquele cheiro, que você fala, estão queimando uma gordurinha aí. Você sabe disso. Aqui, ele pega o sangue e coloca na orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito. Por quê? Porque ele está santificando aquilo que como eu ouço a Deus, como eu trabalho para Deus e como eu caminho com Deus. Há um sentido nisso. E quando você manda decepar o polegar do pé e da mão, essa mutilação do polegar com os dedos, os polegares das mãos e dos pés, significa que você fica imobilizado na caminhada cristã. Impede você de perseguir os objetivos. Tem muita gente que debaixo de uma autoridade ruim, desiste do sonho, desiste do ministério, desiste de ser líder de célula, desiste de assumir um ministério numa igreja, desiste de ser pai, desiste de ser mãe. Sacar, mutilar, retirar o polegar, frustra a possibilidade de fugir de seus inimigos. Eu lembro, eu era muito garoto,
e vi um filme, na verdade foi uma série, que falava sobre a escravidão na América. Não foi esse filme novo, 12 anos de escravidão, que ganhou o Oscar, não. É muito mais antigo que isso, era um menino mesmo. E eu lembro que tinha um personagem cujo nome era Kunta Kinte. Olha como é que eu lembro disso, e vê agora na minha mente. Que memória. E ele tenta fugir do seu senhor, daquele que o escravizava. Então ele manda o capitão do mato, aquele feitor de escravos, cortar o polegar do pé do Kunta Kinte. Porque quando você arrancar o polegar do seu pé, você nunca mais vai ter equilíbrio na vida. Você vai cambalear na vida. Você não vai conseguir nem avançar para cima dos seus adversários para resolver seus problemas e nem fugir dos seus adversários quando eles são mais fortes do que vocês. Obriga a gente a desistir da caminhada de seguir a Jesus. É isso que uma autoridade perversa faz na minha vida e na sua vida. Quando a gente fala sobre arrancar polegares é trazer uma inconstância e fraqueza na nossa vida ministerial. A pessoa é incapaz de entortar aquele arco, porque ele não consegue segurar. Ele não consegue segurar a espada. Imagina que eu tentando fazer aqui, você sabe, você pega com o teu polegar e com os teus outros dedos, você faz o quê? Você consegue fazer força para segurar um copo. Mas sem o polegar, como é que eu vou fazer isso? Então eu não consigo nem sequer segurar a espada ou segurar a ponta de um arco, e possibilita a gente de quê? De agarrar as promessas de Deus, de combater o bom combate, de ter perseverança ministerial e de manejar bem a espada. Na verdade, porque é isso que 2 Timóteo 2,15 fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse exercício de autoridade perversa e maligna sobre nós decepa a nossa força espiritual de continuar na caminhada. Então, ela vai tirar de mim o ministério apostólico. O que é o ministério apostólico? Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus chamou uns, eu gosto de usar a mão assim, para apóstolos, esse dedo polegar aqui que toca em todos os outros dons, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Quando você arranca o polegar, você é incapaz de viver uma vida apostólica cheia de Deus. O apóstolo é aquele que fundamenta a sua vida na base da Escritura Sagrada. O apóstolo é aquele que começa o trabalho onde não tem trabalho. Por exemplo, um empresário que fala assim, eu tive um insight, eu tive uma ideia, eu vou começar um negócio. Eu vou começar uma nova empresa. Ele tem um dom apostólico que é muito aguçado. O apóstolo é aquele que o monte está alto, ele aplana. O buraco está fundo, ele é capaz de fazer com que ele fique raso de novo. Esse dom apostólico de você gerar, de você produzir ideias, de você fazer algo novo, ele é retirado da sua vida. Quando você tem uma autoridade perversa, você é rebaixado na sua suficiência, debaixo da minha mesa. São líderes que não permitem o crescimento, eles são assim, você nunca está à altura, você nunca vai alcançar a maturidade, ele fica falando para você o tempo todo assim, não, você não está pronto, não, você não está pronto, não, você não está pronto. É aquela história de você querer proteger o filho e não deixar o filho tomar a direção que ele quer tomar, nas decisões que ele tem, da profissão, do amor pela pessoa que ele quer se casar. São pais que são extremamente controladores e manipuladores. Não têm acesso a grandes oportunidades, nunca vão estar em pé de igualdade, eles estão debaixo da mesa e vivem mendigando migalhas. Nossa igreja tem 16 seminaristas e quase 40 ministérios. Eu fiz uma reunião esse ano por eles e tenho feito de vez em quando. Eu digo para eles assim, eu não posso dar um ministério para vocês, mas o ministério só vai ser confirmado por Deus pelo fruto da obra das tuas mãos. Você quer um ministério na igreja? Você não pode
depender de alguém que prepare o ministério para você. É você que vai ter que fazer o ministério. É você que vai ter que ir para a caverna de Adulão, como Davi foi, e levantar o teu exército. O ministério é algo que Deus dá para você através da capacitação, da unção do Espírito. E Deus tem algo para você que só tem para você. O meu papel é facilitar a tua vida. O meu papel pastoral é dar para você ferramentas para ajudar você. Eu te dou estudo, eu oro pela tua vida, eu te dou as oportunidades, eu te dou o tempo. Mas o ministério é teu. Agora, existem lideranças que a primeira coisa que ele vê quando alguém está crescendo é o quê? Não, tira esse cara de perto de mim. Ele é tão imaturo, ele é tão inseguro, que ele não quer ver ninguém crescendo do lado dele, ninguém. Ele quer todo mundo debaixo da onde? Da sua mesa. Existe uma idolatria nisso aí. E ele gosta de ser adorado. Rebaixados da sua dignidade. Gente que vive de migalha. Debaixo da mesa significa uma superioridade que nunca pode ser ultrapassada, que obriga uma postura sempre de dependência. É aquela pessoa que nunca sabe para onde... Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso... Gente, o ministério é teu, a liderança é tua. Eu só vou intervir se você tomar uma direção, porque nós estamos indo para lá. Aí se você quiser ir para lá, eu vou ter que intervir. Agora, se você caminhar junto comigo, na mesma velocidade que eu, se você inclusive quiser tomar a frente e me ajudar a carregar, me ajudar a fazer força, a produzir uma tração nas 4 rodas, para me ajudar, gente, isso é um presente de Deus. Mas o líder abusivo, ele vai intimidar a sua liderança, é o pai que ele quer competir com a criança. Sabe aquele pai que quer intimidar a criança, ela está crescendo, e ele não deixa o filho jamais ser maior do que ele. Na verdade, o que a gente tem, a vocação minha e tua, a nossa, Jesus diz assim, ó, aquele que crê em mim ainda vai fazer obras maiores do que essa. Deus quer que a gente cresça. João Batista vai dizer, importa que eu diminua e que ele cresça. A verdadeira liderança, eu tenho falado com os pastores que estão... A gente tem se reunido aqui toda terça-feira, às 9 da manhã, para orar. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, você que pode vir, você é mulher, você é homem. É um tempo de intercessão, é um tempo também de a gente falar de sonhos para a nossa igreja. Eu tenho dito para o meu filho, eu tenho dito para os meus pastores, para a minha liderança. Se vocês não forem melhores do que eu vou fracassar. Se vocês não forem mais longe do que eu fui, eu vou fracassar. E sem ministérios, que o pastor morre, a igreja morre. Eu preguei numa igreja no Planalto Central. Eu tinha ido nessa igreja, eu acho que foi 2006. Ou foi 2006 ou foi 96. Tem 10 anos aí para a gente ir. Mas foi por ali. Faz tempo, pronto, faz tempo. Eu fui num culto dessa igreja, numa terça-feira, às 2 da tarde. E me falaram assim, pastor, não, eu não era pastor não, foi 96. E aí falaram assim, Lobo, vamos lá, que tem um culto, terça-feira, às 2 da tarde, esse dia eu estava de folga. Eu falei, mas terça-feira, às 2 da tarde, quem vai pegar aí terça-feira, às 2 da tarde? Gente, quando a gente chegou na igreja, 6.000 lugares, e a gente ficou em pé. Pensa num culto aleluiado, cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Eu voltei para pregar nessa igreja há 3 anos atrás. A igreja morreu. Por quê? Porque o líder que não libera sob sua liderança a unção para que eles cresçam e manter eles comendo migalhas, ele é incapaz de produzir uma liderança que vai adiante dele. Moisés deixou Josué. E Josué deixou quem? Ninguém. Nós temos, Darcy, nós temos que, pastor Marcos, nós temos que preparar uma liderança que vem depois da gente, porque a gente não fica para sempre. Não fica. E se você não preparar o teu filho, a tua filha, tudo aquilo que você fez, morre com você. Oi, gente, um rápido intervalo.
Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pastor, o irmão Maurício pregou aqui pra gente sobre finanças, falou sobre pai rico, filho nobre e neto pobre. Sabe por quê? Porque tempos fáceis vão gerar filhos ou pessoas frágeis. Quando se fala sobre um perfil maligno do abuso, e tem três aqui, eu quero, três insights que eu quero dar para você. Primeiro, ele quer todos aos seus pés como subservientes. Uma liderança maligna, talvez você tenha tido um líder assim, prende você para que você não cresça, não compartilhe o que ele recebe, passam a viver das suas migalhas, e a motivação não é abençoar, essa é estar por cima. É manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas me procuram e falam assim: pastor, me manda aquela tua série de mensagens, eu te mando tudo. O que você quer? Quer que eu te mande? Eu te mando tudo, querido. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando você é generoso e semeia, você colhe. Quantos sermões você tem? Sei lá, 1.000. 1.500, eu não sei quanto eu tenho. Para mim a dificuldade é ouvir de Deus, na voz dele, aquilo que eu tenho que alimentar o rebanho a cada domingo, a cada quarta-feira. Essa é a dificuldade. Deus, qual é a direção para o meu povo? Estamos celebrando aqui 500 anos, 503 anos da Reforma Protestante, que foi uma reação ao abuso de autoridade. É isso que o Senhor quer que eu fale? E eu pego tudo que eu tenho, eu dou para você. Pega a minha lenha e bota o teu fogo, mas faz o evangelho do reino crescer. Faz o evangelho de Deus crescer. Não, o líder castrador, ele não passa nada. Eu vou esconder, não vou botar nada na internet, não. Se quer beber, vai ter que vir aqui da minha fonte. Se coloca como rei e não como servo. Quem ministra, gente? O ministro, a palavra ministro, vem do grego doulos, que significa escravo. Um doulo é um escravo. A palavra diácono significa servo. O diácono manda muito, não, o diácono serve muito. É aquele que serve a mesa. Quando o pastor, ele recebe a unção pastoral, ele não sobe degraus. O pastor é um servo. Então, se você acha que ser pastor é uma figura de autoridade, do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você está enganado. Enganado. Um líder machucador, um líder que fere, não se coloca como servo, mas se coloca como rei. E faz de seus discípulos súditos, e não amigos. Eu gosto tanto de Jesus quando ele fala o seguinte: olha, já não chamo mais de servos, mas de amigos. O verdadeiro líder, ele vai produzir o quê? Pessoas que vão caminhar com ele, vão amar ele para sempre. E não gente que vai ficar atrás pedindo permissão para fazer. Exige submissão doentia, de respeito à individualidade, agride a liberdade e abate a autoestima. Tem um pastor amigo meu, eu chamei ele para o ministério, ele falou assim: o que você quer que eu faça? Eu falei: faz o que você quiser, porque eu confio nele. Quando eu convidei o pastor Marcos para estar com a gente, aqui no ministério da igreja, não é porque ele é um pregador extraordinário, não é porque ele é um líder extraordinário, mas é porque ele é um homem de Deus. Gente, a gente caminhou há tanto tempo, né, Marcos? Sabe aquele homem panela? Sabe como é que é o sujeito panela? Ele não tem cabo. A panela está quente, você não tem onde pegar o cara errado. Então ele mostrou assim um caráter tão aferido. Ele perguntou assim: vou fazer o quê? Olha, faz o que você quiser, mas eu preciso de você comigo. E eu tenho falado assim: a gente vai ter que construir junto. Quando ele chega para mim e fala assim: pastor, nós temos que corrigir isso, assim, assim, eu já falo para ele: Marco, então corrige para mim, porque eu não tenho tempo para ver isso. E os pastores que estão chegando, a liderança que está chegando, tem que entender que o nosso trabalho é um serviço que não pode agredir o que é individualidade.
Eu vou pegar aqui um irmão que não sabe cantar para botar no louvor. Eu vou pegar um irmão do louvor que canta. Tem essas meninas que tem uma voz. Eu falei, Deus, imagina eu pregando com uma voz dessa aqui. Minha voz é de taquara rachada. Eu tenho um sotaque que às vezes, teve um irmão que botou assim na internet, esse pastor, todo de olho fechado, ele está pregando, parece que é o Sérgio Malandro pregando. Botou. Tá no meio. Eu falei, gente, eu falei, minha voz não é de qual do Sérgio Malandro. E aí um irmão falou assim, é assim, pastor. A voz do senhor é do Sérgio Malandro. Eu falei, mas não tenho nada de malandro. Nada, malandro está amarrado, acorrentado, destruído, queimado, lançado fora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu não posso agredir a liberdade, eu não posso pegar um homem que é um pregador, que é um pastor, e colocar ele, porque ele está crescendo ali, eu vou derrubar ele e colocar ele fora da posição dele. O abuso é uma distorção, por quê? Porque mutila a vida ministerial, impõe miséria espiritual, casta a identidade, desequilibra a caminhada cristã e retira a firmeza para o combate. É isso que uma liderança doente faz. E eu quero passar para vocês aqui 5 pontos de distorção que você tem que discernir. Aqui tem visitantes, aqui tem gente que veio de outras igrejas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nessa igreja está na igreja há mais de 5 anos, agora aqui, levanta a mão. Mais de 5 anos. Eu tenho aqui em torno, não tem menos de 10% da igreja. Menos de 10% da igreja. Sabe o que significa? Que você veio de outro ministério. Significa que você veio de uma outra igreja batista, de uma outra igreja metodista, de uma outra igreja presbiteriana, uma Assembleia de Deus, uma comunidade. E você teve a experiência de ter todo tipo de liderança. Então eu quero que você seja livre para você decidir. Mas também eu quero que você tenha uma noção correta de como você deve liderar. O primeiro erro do extremo na liderança é a ditadura. O líder anula no discípulo a capacidade de ele ouvir a Deus. O ditador não deixa o homem, a mulher, sob seu cuidado, ouvir a voz de Deus. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O que significa isso? É que o ditador coloca a voz dele acima da voz de Deus. O ditador vai dizer assim, pastor, Deus me deu uma direção. Não. Quem sabe da sua vida sou eu, não é você. É gente que fica presa a ministérios infrutíferos. Deus está falando com ele há muito tempo, mas ele é resistente, por quê? Porque a palavra do líder dele é um monólogo insuportável, e você não pode pensar diferente não, porque senão você é rebelde. Se você pensar diferente de mim, você é rebelde. Olha para mim aqui, querido. Efésios capítulo 5 fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, que é manifesta na igreja. As igrejas são diferentes, porque os dons ministeriais são diferentes. Então, quando você começa a perceber que a igreja está caminhando numa direção e numa velocidade que não é a tua, você não tem vontade de caminhar, você não tem direção de caminhar, querido, você está no lugar errado mesmo. Você está no lugar errado. Não adianta você querer ir brigar com o líder, com o pastor, não tem. Agora, tem líder e pastor que sabe que o lugar dele não é ali, mas ele faz o quê? Ele assume a posição de Espírito Santo na vida da pessoa. Ele não deixa a pessoa ouvir a voz do Espírito. Ele conspira contra a responsabilidade pessoal. É líder, gente, e pasme. O moço gosta da morena. Aí o líder, não, você vai casar com a ruiva. Você vai casar com a loura. É quando a tua vida fracassa e você acha que foi Deus que mandou, mas foi um abuso de autoridade de um líder. Produz surdez e paralisia espiritual. Número 2, extremo na liderança. Manipulação controladora. O líder anula a capacidade de decisão. Eu tenho aqui comigo pastores
Eu tenho aqui comigo evangelistas, eu tenho aqui comigo mestres, eu tenho aqui comigo missionários. Eu tenho aqui nessa igreja. A decisão precisa ser dele, não minha. Tem espaço para todo mundo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei como a gente vai crescer, e eu sei como eu vou precisar de gente para cuidar de tanta gente. Mas a decisão de caminhar com a gente ou não é dele. É dele. Colossenses 2,18 diz: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões em sua mente carnal, a torna orgulhosa. Sabe o que é isso aqui? É gente que manipula as pessoas com profetada. Vou deixar claro, isso não vem de Deus, não é criancice e não é carnalidade. Isso é uma mentira do inferno. Deus me disse, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Pastor, Deus fala em sonhos e visões? Fala. Deus libera a palavra de conhecimento? Libera. Deus libera uma palavra profética? Libera. Mas tem muita gente que se apropria disso para controlar as pessoas, para dar destinos que Deus não deu. Tentativa de controlar com desonestidade. Deus disse para eu ir para uma outra cidade, para uma outra igreja. Se tu for, você vai ser amaldiçoado. Gente, isso é maldade. É gente que é incapaz de liberar uma palavra de bênção para filho. O filho está saindo de casa, um discípulo está saindo de casa, que Deus quer é te ajudar. Onde você vai? Você vai começar uma igreja? Vou te ajudar. Vamos botar lá umas 50 cadeiras para você. Vamos botar uma parede de som para te ajudar, um microfone. Vamos mandar o ministério de louvor ir lá para ajudar você nos cultos. Você não tem louvor? Vamos fazer uma escala lá. O manipulador não. Ele usa pretexto, entre aspas, espirituais, mas que camuflam a sua vontade de manter as pessoas presas. Ele usa de misticismo. Olha para mim, cuidado com gente que vê o invisível, mas não consegue ver o visível na cara dele. Deus me disse que é para você se mudar. Deus me disse que é para você ficar. Deus me disse para você tomar uma decisão. A vida dele é uma desgraça. A vida do líder é a família perdida, os filhos fora do altar, o casamento destruído. E ele tem visão, entre aspas, espiritual, mas na verdade, ele só está querendo manipular. É um espírito de Jezabel dentro da igreja. Número 3, autoritarismo. É quando o líder exige submissão, sem questionamento, aí sim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. 1 Crônicas 16, 22, ele vai usar esse termo aqui. Assim diz o Senhor, não toque no ungido de Deus. Ele adora essa palavra. Ele adora isso. Quando ele é descoberto no seu pecado, no seu engano, ele vai dizer assim, não toque no ungido de Deus. Então ele cria uma cadeia de comando baseada no medo. Se você se levantar contra mim, a mão do Senhor vai pesar sobre você. É um relacionamento falso, mentiroso, onde a autoridade não pode ser questionada. Ele é inseguro, ferido e carente. Gente, o apóstolo Paulo, ele vai encontrar com Pedro. Aí, o que ele descobre? Que Pedro, que foi salvo pela graça, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que disse para Jesus, afasta de mim que eu sou pecador, Jesus diz, não tenha medo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Esse Pedro começa a chegar nas igrejas, que estavam sendo levantadas entre os gentios, e começa a dizer, não, sabe como é que é, né? Você é crente, mas tem que circuncidar. Você é crente, mas não pode mais comer carne de porco, porque judeu não come carne de porco. Você é crente, mas tem que viver como judeu. O apóstolo Paulo diz assim, eu resisti ele na cara. Querido, olhe para mim. É bom você ter amigos. É bom. Os meus amigos, a minha melhor amiga é minha esposa. E ela fala para mim assim, amorzinho, isso aqui a gente tem que consertar. O que você acha? Que também tem um jeitinho de falar. Tem gente que já chega com o pé nos peitos. O que você acha da gente mudar isso aqui? Na nossa vida, na maneira como a gente está lidando com os filhos, na maneira como a gente está tratando o nosso destino. Amigo, gente, não é só aquele que passa a mão na cabeça da gente quando a gente está andando na beira do precipício, mas é aquele que fala, você vai cair, você é bobo, você é tolo, sai daí, rapaz. Esse é amigo. E a gente tem que aprender a ouvir amigos. A gente tem que aprender a ouvir pessoas que querem a nossa vida prosperando.
e não a nossa vida sendo derrotada. Esse líder autoritário, na verdade, ele está pensando que ele é muito bom, mas nos corredores da empresa, nos corredores da igreja, nas células ministeriais, está todo mundo falando mal dele. Por quê? Porque ele vai exigir uma submissão sem questionamento. É bom perguntarem. É bom dizer, por que a gente está fazendo isso? Para onde que a gente está indo? Até mesmo para a gente questionar nós mesmos se a direção que a gente está dando é a direção correta. Número 4 e penúltimo, já vamos encerrar, exclusivismo. O líder não permite você receber de outra fonte. Pastor, está vindo aqui o pastor Cláudio Duarte. Eu gosto muito do Cláudio Duarte. Ele é engraçado, né, gente? Mas ele fala umas verdades, ele está enfiando a espada na gente assim, e torcendo, doendo, mas ele está falando a verdade. Uma maneira muito humorística, né, de falar. Vai vir um pastor aqui, fulano de tal, e no culto eu quero lá, não, você não pode ir. Eu quero fazer um curso, não, você não pode fazer. Eu quero amadurecer a ideia da visão do ministério, não, é comigo. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, ele apontou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Por isso que João Batista é o maior dos homens na terra, segundo Jesus. O líder não permite receber de outra fonte, é dono da verdade. Suas doutrinas são exatas. Gente, como a gente erra. Tem coisas que eu preguei há 20, 30 anos atrás, que eu vejo que eu estava errado. Pastor Alan, o senhor é doutor 2 vezes. Já aconteceu isso com o senhor? Vocês estão entendendo, gente? A gente não é dono da verdade. Nós não somos os donos da doutrina cristã. Nós não somos os perfeitos. Existem doutrinas que são claras, mas existem direções que elas sofrem variações. Tem gente que não crê nos dons para hoje. Eu creio em todos eles e quero todos eles. Eu quero falar em línguas, eu quero interpretar línguas, eu quero ter dom profético, eu quero ter dom de ciência, eu quero ter dom de revelação, eu quero ter dom de sinais maravilhosos. Tem gente que, não, isso não é de Deus não. Não quero isso. Tem igreja que batiza criança, protestante, igreja evangélica. E a gente diz não, negativo. Se não crê, não passa nas águas. Então, os donos da verdade são inflexíveis. O sentimento de superioridade leva o quê? Eu sei tudo, você não sabe nada. Eu sou inteligente, você é burro. Eu sou capaz, você não vale nada. Ele é o juiz do corpo de Cristo, ele é ciumento, ele é competitivo. Se você fala, pastor, você viu a mensagem do pastor falando de tal? Ah, esse aí não vale nada, esse aí, o bom mesmo sou eu. Esse é aquele que vive no exclusivismo. E por fim, o paternalista. O líder paternal, aquele é o líder que ele é tão superprotetor que ele é opressor. Trata seus discípulos como bebê na fé, como pai se mete na vida do filho casado. Trabalhei muitos anos com libertação. Aí estava num culto, manifestava o espírito imundo. Quem aqui se converteu ontem, foi batizado ontem? Pronto, é você mesmo, vai lá, expulsa o cão. Vai lá, bota a mão na cabeça. Manda sair, sai em nome de Jesus. Porque se você não der maturidade, não der experiência, ele não vai crescer nunca. Nunca. Quando é que vai aprender a pregar, se você não permite que ele ministre numa célula, ministre lá, numa casa de recuperação? Ele precisa crescer. A emancipação é bloqueada, o nome disso é incesto espiritual. É quando a pessoa tem que sair do ministério e o líder não deixa. Ele diz, cresce, meu filho, cria o teu, começa o culto teu. Tem quantos dias na semana? Segunda, terça, quarta, tem culto no domingo, tem culto na quarta, tem culto na sexta. Quer começar mais um? Começa mais um, mas você vai preparar o trânsito. Você vai ter um time de recepção, você vai preparar o multimídia, você vai ter que levantar o louvor aqui. Você, porque crescer dói. E se você quiser ficar para sempre um bebezinho, então não sai de casa. Vai viver com a mamãe 40 anos,
40 anos, e aí mãe, o que tem pro rango hoje? A liberdade custa caro. Aí quando ele sai de casa, ele descobre que ele tem que pagar água. Não, mas eu nunca vi essa conta aqui. Chegou a conta da Copel. O que é Copel? Chega uma conta do condomínio. Não, condomínio? Eu tenho que pagar isso. Tem compra de mês, tem compra da semana, tem compra da padaria. Tem surpresa, neném está com febre. E comprar antibiótico. Aí você não tem, usa o cartão de crédito, parcela em 3 vezes. Aí você tem menos dinheiro no mês passado, mês que vem, do que você tinha esse mês. Aí você descobre que quer apertar. Não, meu filho, uma vez perguntou para mim assim, pai, ele viu aliás, não foi nem meu filho, foi o filho de um amigo meu, eu estava junto. Pai, por que você não compra uma Ferrari? Olha que o vizinho tem uma Ferrari. Na verdade, não era bem uma Ferrari, acho que é um Aston Villa, mas é um carro desse caro, que a gente aqui não tem condição de comprar, nunca, e não vamos ter. Por que você não compra um carrão desse? Eu falei assim, porque eu decidi casar e ter 2 filhos. E aí, quando a gente resolve casar, você gente, para criar um filho, você gasta em torno aí de uns 10 milhões até ele ir para a faculdade. É isso que você vai gastar. A gente tem que crescer. O paternalista, ele não deixa a pessoa crescer. Então, para encerrar, a liderança saudável é aquela que faz com que a gente ouça Deus. Aliás, o livro do Apocalipse começa assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O líder deve estimular o discípulo a ouvir a voz de Deus e seguir a Jesus. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Portanto, quem ouve essas palavras e põe em prática, coloca em prática, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Amém, gente? A nossa igreja é uma igreja bendita do Senhor. Aqui nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Aqui nós vamos pregar a palavra de Deus até o fim. Até o fim. Nós não vamos nos desviar daquilo que está escrito. Nós escolhemos abençoar as vidas. Nós escolhemos traçar um destino que nos leve para a eternidade. Eu não vou deixar você pecar em paz. Não vou. É o meu papel aqui. Eu tenho que mostrar para você a consequência do pecado. Não é porque eu sou chato. É para quê? Para que o Espírito Santo fique ali, ó, martelando você e fala assim, volta para o Senhor. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não. O meu papel, sabe o que é? É chorar com você. O meu papel, sabe qual é? É me alegrar com você. O meu papel é pegar minha liderança e animar eles. Eles estão sempre tudo alegrinho. Mas eu estou sempre o quê? Colocando fogo, assoprando vento. Para que haja fogo, tem que ter calor, combustível e comburente. Ou seja, você tem que ter um fogo, uma faísca. Você tem que ter gasolina. Você tem que jogar um vento para oxigênio neles. É isso que eu tenho que fazer. Mas você pode participar da liderança? Pode. Você pode ser levantado nessa igreja como líder? Pode. Não um líder doente, não um líder opressor, não um líder esmagador, mas um líder encantador. Um líder cheio de compaixão. Um líder, eu quero ver os ministérios cheios. Eu falei para o pastor Igor, você vai ter o culto mais cheio dessa igreja, vai ser o culto de jovens. Pensa um culto aleluiado. E eu quero que ele seja muito melhor do que eu quero isso. Eu oro, Samuel Barbosa, que Deus levante aqui um canal profético do louvor nessa igreja com você. Eu quero isso. Eu quero que a doutora Anne faça aqui anualmente um grande congresso de intercessão. Como nós temos congressos excelentes, que é o Moriá, com a doutora Ezenete, com a pastora Ezenete. Mas eu quero que a IBBR seja conhecido também. Um lugar onde ensina sobre libertação, batalha espiritual. Vocês vão ver quando a gente começar a fazer isso aqui na igreja. Vai vir gente de todos os lugares. Eu fiz um curso há 3 semanas atrás. Veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Espanha, veio gente de Manaus, veio gente de tudo que é lugar. Mas a gente tem que fazer com excelência. É tudo que você tem, dá tudo que você tem. Eu quero um instituto bíblico aqui. Pastor Alan, eu preciso de um líder, Pastor Carlos, eu preciso de um teólogo amoroso aqui. Pastor Marcos, o Ministério Família da Fé tem que ensinar as famílias a viver pela fé. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus aqui, encorajados, que cresçam com a gente,
E não fiquem intimidados, mas caminhem numa mesma direção. Você quer participar disso? Eu quero convidar você para você fazer parte dessa igreja. Você que nos acompanha pela internet, vem fazer parte da história. Vem caminhar com a liderança, vem ser líder aqui, vem ser liderado aqui, vem abençoar aqui, vem ser abençoado. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Agora que eu vi que eu entrei um pouquinho no tempo de vocês, vamos celebrar a ceia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você. Você tem uma vocação ministerial? Se você tem uma vocação ministerial para exercer liderança, e ela está aí enfraquecida, adormecida, está assim que nem aquela, sabe a velhinha de aniversário que se assopra a velhinha, ela apaga, ela começa a querer acender de novo, ela está fraquinha. Às vezes tem gente assim, às vezes tem gente que está enfraquecido na fé. Você pode ter experimentado uma liderança horrível de onde você veio. Eu vou garantir uma coisa para vocês aqui: a gente vai errar. Vocês estão entendendo isso? A gente vai errar porque a gente é gente. O anjo da igreja é gente, é um ser humano. Mas a gente vai consertar, vai pedir perdão, vai restaurar, vamos ficar mais fortes e vamos caminhar junto. Vamos tirar fora da nossa igreja a ditadura, autoritarismo, paternalismo, exclusivismo. Vamos fazer o povo ouvir a voz de Deus. Vamos deixar eles ouvirem a voz do Espírito Santo. Vamos fazer com que os dons aflorem. Vamos destrancar ministérios e vamos abençoar a vida. Você quer isso? Você quer isso? Levanta a mão assim e diz: eu quero. É isso que a gente vai fazer. Teremos aqui, e já temos, uma grande igreja. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, ensina-nos, Senhor Deus, a pastorear como o Senhor é o bom pastor. Ensina-nos a cuidar, Pai, a tratar como o Senhor tem feito. Nós queremos nos humilhar aqui. Eu quero me humilhar, Pai. Eu quero dizer que nós somos ignorantes. Nós não sabemos nada. O Senhor é que é o bom pastor. Nós temos muito que aprender uns com os outros. Precisamos olhar para os outros ministérios onde eles estão vencendo e tomar para nós os bons exemplos. Nós precisamos olhar para aqueles que estão avançando no reino e trazer para a nossa visão uma visão de crescimento saudável. Tira de nós, Pai, todo orgulho, todo sentimento de achar que somos donos de alguma coisa. Não somos donos de nada. A igreja é tua, o povo é teu, o rebanho é teu, a palavra é tua, e o Espírito que se move nesse lugar é o Espírito do teu Filho Jesus. Nós não somos nada, Pai, mas queremos com o Senhor, fortalecer o teu povo e caminhar na direção do céu, porque o céu nos espera por causa do sangue da cruz sobre nossas vidas. Recebe as nossas vidas, recebe as nossas histórias, fortalece, nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Pastora Fabiola. Isso. Então vamos fazer o seguinte: Samuel vai dirigir a gente no louvor com o ministério. Enquanto ele está tocando, nós vamos de maneira muito cuidadosa, não precisa fazer fila, pegar aqui o pão, o vinho, todo esse material aqui foi higienizado, todo. E eu quero convidar você para que você convide seus filhos para participarem também da ceia do Senhor. E se você tem um convidado hoje, também vai participar. Pastor, eu não sou evangélico. Você é convidado a participar e a fazer uma aliança com o Senhor. Amém? Pode participar. Então nós vamos louvar aqui. Você pode vir buscar a ceia do Senhor. Alguém ficou sem receber? Não. Então eu queria ler para vocês o texto que está lá no livro de 1 Coríntios 11, 23, e diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Sabe o que nós estamos celebrando aqui? O perdão. Não há como alguém ficar fora da celebração do perdão. A celebração do corpo e do sangue, do pão e do vinho, é uma celebração de vida e não de morte, de perdão e não de condenação. Eu aprendi que para participar da ceia, a pessoa tinha que ser batizada e estar congregando numa igreja. Aí eu fui ler a Bíblia. Às vezes nós somos evangélicos demais e bíblicos de menos. E a Bíblia não coloca qualquer restrição. Aprenda a celebrar a ceia com seus filhos. Aprenda a trazê-los no culto de ceias, para que eles aprendam no caminho do Senhor ainda pequenininhos, para que eles não se desviem. Não só neguem a eles a possibilidade de fazer uma aliança com Jesus. A gente conhece testemunho de crianças que se encontraram com Jesus com 3, com 4, com 6 anos. A Bíblia diz e dá uma só restrição, uma só, para quando você vai celebrar a ceia. A única restrição é: cada um se examine a si mesmo. Não examine seu marido, não examine sua esposa, não examine seu pai e não examine o seu vizinho. Se examine a você. Esse exame, ele faz com que a gente olhe para ele e fale assim: eu errei, mas eu quero acertar. Não existe pecado que não tenha perdão, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. O Espírito Santo está aqui agora, aqui. E é Ele que está te convidando para uma aliança com Jesus. Você quer isso? Então eu quero dizer para você, quando você comer desse pão, quando você beber desse suco de uva, que representa o vinho, você vai estar confirmando uma aliança com Jesus. Nesse momento, você está dizendo assim, ó: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém? Vamos celebrar? Então você pode, junto com a sua família, se você quiser até orar com ele, pode orar um pouquinho, pode orar com seus filhos, com sua esposa, pode trocar o cálice, e já pode comer o pão e beber do vinho. Senhor Deus, te damos graças por tão grande salvação. O Senhor não poupou teu único filho, Pai. O Senhor nos trouxe para perto de novo. A gente estava desviado, afastado, longe do Senhor. Mas esse sangue nos preparou um novo caminho para que a gente pudesse se aproximar de Ti. Agora, Pai, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Esse momento de partir o pão e de tomar do cálice é o momento em que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.